esses teoremas aqui. Teoremas são nossas ferramentas de trabalho. São resultados que eu vou utilizar para tirar alguma conclusão. Esses resultados todos nós já discutimos. Eu acho que eu só não discuti esse aqui com vocês, mas eu falo aqui rapidamente. Ele é bem simples. O primeiro resultado fala o seguinte, que se eu estiver diante de uma função contínua e essa função contínua tende para um número L quando você vai para mais infinito, então, caso você restrinja essa função ao conjunto dos números naturais, ela vai convergir para o mesmo L. Né? Nós vimos também na explicação teórica em sala de aula exemplos disso. Essa outra aqui fala assim, ó, se uma sequência converge para um número L e eu tenho uma função contínua nesse número L, então essa função você pode aplicar ela de K e de K. Aplica f de Bn e converge para f de L. A conclusão do teorema é esse aqui. Esse teorema 3, ele traz uma coletânea, um catálogozinho com 6 sequências que eu conheço o limite. Ln de n sobre n, Ln de n sobre n vai para 0. Aqui é tudo se você mandar o n para infinito. Raiz enésima de n vai para 1. Raiz enésima de x vai para 1 também, desde que o x seja positivo. X elevado a n vai para 0 desde que o módulo de x seja menor do que 1. 1 mais x sobre n elevado a n converge para e elevado a x. Isso vale para todos os valores do x. E também vale para todos os valores de x que x elevado a n dividido por n fatorial vai para 0. Isso aqui vale sempre. Isso aqui, esse teorema 4 aqui, ele chama teorema do confronto. Muita gente chama teorema do sanduíche, porque você acaba espremendo, né, uma sequência entre duas. Você tem duas sequências que convergem para o mesmo número e tem uma que está sempre no meio aqui. Então, essa do meio tem que ir para esse número também. Não tem como ser diferente. Eu tenho uma sequência aqui no meio e tenho duas que vão para L. A do meio também tem que ir para L, um resultado bastante natural. Agora, como consequência disso aqui, eu tenho esse resultado. Que se eu estou diante de uma sequência que é limitada, e o que é uma sequência limitada? É aquela sequência onde o módulo dela é menor do que um certo número. Vamos chamar de M, vai. Eu mostrei para vocês quando nós explicamos, né? Você tem um monte de pontinhos assim, você tem que colocar, tem que ser possível você colocar uma reta em cima e uma reta embaixo, de modo que todos os pontos fiquem aqui dentro. Quando acontecer isso, eu digo que a sequência é limitada. E do ponto de vista algébrico, eu digo que uma sequência é limitada se existe um número m, de modo que o módulo de AN, módulo, né, tanto negativo quanto positivo, é sempre menor do que m. Dizer isso aqui é a mesma coisa que você dizer que o AN é maior do que menos m e menor do que m. Aí você tem agora... Vamos supor que você tem uma sequência Bn que vai para 0. Bn que vai para 0. Então, imagine então assim que eu tenho AN vezes Bn. E aqui, vamos hipoteticamente supor que essa Bn seja positiva. Você verá depois que, tanto faz ser positivo ou negativo, vai chegar na mesma conclusão. Se você multiplicar todo mundo aqui por Bn, você vai ficar assim, ó, menos m vezes Bn, olha aqui, ó, m vezes Bn. Por que eu coloquei teorema 4 mod aqui? Mod de modificado é como se fosse um corolário, uma consequência. Porque se eu estou supondo que essa sequência Bn aqui vai para 0, então Bn multiplicado por um número, isso aqui vai para 0. Né? Aqui também tem m, é um número multiplicado pela Bn, vai para 0. Então, essa de cá vai para 0, a de lá vai para 0. E essa aqui está sempre entre as duas. Essa aqui, então, vai para 0 também. É o que estou dizendo para você aqui. Se você estiver diante de uma função que é limitada e outra função que tende a 0, o produto delas tende a 0. Aí alguém fala assim, mas cá, professor, mas espera um pouquinho, isso aí é muito óbvio, porque se eu tenho uma sequência Bn que vai para 0, Bn vezes qualquer outra vai para 0. Não. Nem sempre. Por exemplo, você pode ter essa sequência aqui, Bn, igual a 1 sobre n. Ela, de fato, vai para 0. No entanto, se eu pegar AN igual a n ao quadrado, AN igual a n ao quadrado, quando eu multiplicar AN por Bn, não vai dar
não vai para zero. Porque a n vai ser n ao quadrado e o bn é 1 sobre n. Cancela, cancela, vai ficar n. Isso aqui tende a infinito. E eu poderia, ao invés de tomar a n igual a n ao quadrado, tomar a n igual a 3n, por exemplo. Aí aqui ficaria assim, 3 vezes n. Cancelou, cancelou, isso aqui dá 3. Então isso aqui vai para 3. No lugar desse 3 pode ter qualquer número que você imaginar aqui. Então é uma situação onde a n vezes bn aqui, cara, pode ir para trocentos lugares. Agora, quando é que você pode dizer que vai para zero? Vai para zero se a outra for limitada. Aí a outra não poderia ser essa, porque essa aqui, ó, vai para mais infinito. Não poderia ser n ao quadrado também vai para mais infinito. Mas a outra poderia ser, por exemplo, o arco tangente. Aqui que você, tá vendo? Isso é importante, esse negócio de você saber gráficos de algumas funções. Quando você vê o arco tangente, você, cara, arco tangente é aquela função, né, que faz isso aqui assim, ó. Então, isso quer dizer que ela fica entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Ela é uma função limitada. Então, se você estiver, por exemplo, com arco tangente de n vezes 1 sobre n, aí você vai dizer, isso vai para zero. Vai para zero por quê? Vai para zero porque essa aqui é limitada e essa aqui tende a zero. Uma função limitada multiplicada por uma função que tende a zero, tende a zero. Ok? Então, isso aqui é uma consequência importantíssima, é uma consequência desse resultado 4, que eu coloquei para você aqui como o teorema do sanduíche, né? O nome verdadeiro é teorema do confronto. E eu falei para você, suponha que o bn seja positivo. Se o bn for negativo, essas coisas só vão mudar de lugar aqui, mas o resultado continua o mesmo. Ok? Então nós vamos fazer exercícios agora, mas sempre olhando para cá. Eu não vou apagar isso aqui. O tempo todo eu vou estar apontando para você onde é que está o resultado que garante a passagem que eu estou fazendo. Ok? Então, para eu resolver esse exercício, eu olho para cá e falo, cara, se fosse aquela expressão do tipo funções racionais, eu ia dividir em cima e embaixo pela potência de maior expoente. Embora aqui, a rigor, você consegue fazer assim também. Você tem que fazer uma análise assim, um pouco demorada e tal, mas dá para fazer assim. Agora, o jeito melhor, mais bacana de você poder fazer é usando esse resultado aqui, o teorema 1. O teorema 1 diz o seguinte, que se uma função é contínua, o que você tem que fazer então? Você tem que pensar o seguinte, essa regra aqui, ela faz sentido se eu considerar a variável sendo real ao invés de natural aqui? Essa regra aqui, lembrando que a gente vai estabelecer aqui, né, nós vamos estabelecer que nós vamos usar o x quando quisermos falar de uma variável que possa assumir números reais. E vamos usar o n quando estivermos falando de uma variável que possa assumir valores naturais apenas. Então, a pergunta é, isso aqui faz sentido? Não vejo problema. Tem um ponto de descontinuidade aqui embaixo, que é o valor de x que vai anular isso aqui. Mas fora isso, não tem problema. Eu preciso ter a função contínua, na verdade, não precisa ser contínua o tempo todo. Eu preciso ter só para x maior do que um certo nzão lá. Em algum momento ela precisa ser contínua. Eu não preciso dela contínua o tempo todo. Essa aqui, por exemplo, se encaixa nisso. Então, o que eu vou fazer aqui, o resultado me diz o seguinte. Eu olho para o limite da função. Contínua, né? Contínua a partir de um certo momento lá. Essa função contínua tem um limite L? Tem. Beleza. Então, a função restrita aos naturais tem o mesmo limite. Então, aqui, por exemplo, você vai olhar o que acontece com o limite de f de x quando o x tende a mais infinito. O que acontece? O f de x é isso aqui. Então, vai ficar assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que limite de 2x mais 1 dividido por 1 menos 3 raiz de x quando o x tende a infinito. Desse jeito. Agora, uma ferramenta muito importante aqui nessas horas de calcular limite é a regra de L'Hopital. A versão da regra de L'Hopital que você vai utilizar é aquela no caso aqui, ó, quando você mandar o x para infinito, esse de cima vai para infinito e esse de baixo aqui
vai para menos infinito, né? Porque raiz de x vai para mais infinito, multiplicado por menos 3 vai para menos infinito. Adicionado com 1, continua dando menos infinito. Então você vai usar essa versão, se é que eu posso chamar assim, né? É quando você tem uma indeterminação do tipo infinito, infinito. Se a indeterminação for do tipo 0, 0 também, você pode usar a regra de L'Hopital. E a regra de L'Hopital consiste em você calcular o limite dessa função calculando o limite do quociente das derivadas. Então você vai derivar em cima, olha, deriva lá em cima, derivado lá de cima dá 2. Deriva aqui embaixo, a derivada desse 1 dá 0. Esse menos 3 aqui a gente conserva ele. Derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, quando x vai para infinito. Bom, agora eu tenho que descobrir o que acontece com esse limite aqui quando você mandar o x para mais infinito. Lembra que você está dividindo frações, né? Divisão de fração conserva a primeira, 1, multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui vai ficar assim, limite, quando x tende a infinito, de 2 dividido por menos 3, dividido por, vai inverter aqui, vai ficar 2 raiz de x sobre 1. Então, no final das contas, ficou o limite que você tem que calcular é esse aqui, menos 4 dividido por 3, multiplicado por raiz de x, quando o x vai para infinito. O que acontece com a raiz de x quando você manda o x para infinito? Vai para infinito. Multiplicado por um número negativo, então, vai para menos infinito. Então, esse é o limite da função contínua. E o que o Teorema 1 está dizendo é que a função restrita aos naturais convergirá para o mesmo número. O infinito não é número a rigor, né? Mas ela diverge, então, do mesmo jeito. Ela vai para menos infinito. Essa sequência vai para menos infinito, aí você especifica lá, por conta do Teorema 1. Aí as continhas são essas que estão dentro desse balãozinho aqui, que vai dizer a você por que essa sequência vai para menos infinito.